Bom dia, aqui Walker. 6 de outubro, dia de eleição para prefeito, para vereadores, importantíssimo, né? Aqueles que vão cuidar da nossa saúde diretamente, das nossas ruas, da educação, principalmente a educação básica, tantas outras coisas, né? Depende do desenvolvimento que a cidade tem, né? Mas tem muitas obrigações e muita importância, né? A eleição para prefeito, para vereador. Mas eu quero fazer uma análise, voltando à questão de São Paulo, no caso do Marçal, duas observações. Eu gosto de fazer as análises, costumo acertar nas minhas previsões, quem me conhece sabe que eu costumo acertar. Não sei se lembram, mas eu errei duas previsões apenas. A eleição do Trump nos Estados Unidos e a eleição do Bolsonaro no Brasil. Eu não acreditava que a gente pudesse descer tão baixo. Mas eu errei porque eu não prestei atenção na minha própria análise anterior, na minha própria previsão. Eu disse lá em 2016 que o Brasil iria cair num abismo por causa daquele golpe. E a eleição do Bolsonaro estava inserida nesse contexto. E eu não prestei atenção, porque eu achei que não seria possível. Mas veja só que até o sistema também errou, no sistema político, nas instituições. Tanto é que elas se preveniram, impediram do Trump voltar. Pelo jeito vai impedir novamente. E aqui a mesma coisa com relação ao Bolsonaro. Pessoas que praticam a política como o Bolsonaro pratica, não pode se eleger, porque o Brasil é um Estado democrático de direito. Pessoas que não observam a democracia, os direitos, não tem um comportamento democrático, não pode ocupar determinadas posições. Pelo contrário, o sistema não pode aceitar. Isso é democracia. Para você disputar a eleição, você tem que respeitar as normas democráticas. Pois bem, dito isso, vamos lá para São Paulo. Eu disse ontem que o ataque do Marçal com laudo falso ao Guilherme Boulos tende a beneficiar mais ao Nunes agora para a prefeitura do que a Boulos. O Marçal deu um tiro no pé, e já falo sobre isso. O tiro é muito maior do que a gente imagina. Bem, evidentemente que o Nunes tem mais condições de vencer o Boulos do que o Marçal. O Marçal tem uma rejeição muito grande. Então, eu imagino que a equipe do Boulos tem analistas internos das pesquisas, suas pesquisas internas deveriam saber pelo menos. É fácil fazer essa leitura, mas nem fácil talvez compreender alguns detalhes que estão inseridos nela, além do que os números mostram, né? Olha só, se tiro o Marçal do jogo, Boulos vai enfrentar o Nunes. Por quê? Porque o Marçal tem a maior rejeição. Então, não seria necessário analisar o quão importante era preservar, porque a passagem do Boulos para o segundo turno era praticamente certa, antes mesmo da informação de que o laudo era falso. O Boulos já sabia que era falso, né, evidentemente, mas essa bomba que caiu ontem na campanha do Marçal, a princípio ajudava ali o Boulos, mas não, ajuda o Nunes, porque o Marçal não passando, o jogo fica difícil para o Boulos, porque eu acredito que o Boulos venceria tranquilamente o Marçal, e a mesma coisa não acontece com o Nunes. Não que o Boulos já esteja fora do jogo, ele vai para o segundo turno é uma outra história para construir, mas é mais difícil. Essa análise tem que ser feita. As equipes que disputam a eleição têm que jogar
o jogo político como um jogo de xadrez. A cada peça que mexer, precisa analisar quais são as consequências dessas peças. Como vai ser lá na frente. Essa é uma questão a ser analisada. Agora, eu entendo, né, que a equipe pensa assim, a primeira coisa é passar para o segundo turno. Mas o jogo é de 2 turnos, então a equipe, os estrategistas teriam que pensar sobre isso. Não é fácil, não é fácil. É preciso analisar com o olho de jogador de xadrez. A passagem do Boulos, na minha opinião, para o segundo turno já estava certa. E eu entendo quem acha que não estava, mas na minha opinião estava. As pesquisas internas, outras pesquisas diziam que Boulos passaria para o segundo turno. E dificilmente 2 candidaturas da direita iriam para o segundo turno. Uma tira voto da outra. Então Boulos seria um dos candidatos. E o candidato a ser batido seria Marçal e não Nunes. Porém, o jogo já está jogado, hoje já está resolvido. E eu acredito que se o Nunes passar vai ser muito mais difícil, mas essas questões tinham que ser previstas. Se o Marçal passar, nem que ele ganhe o segundo turno, ele não pode governar. Ele cometeu crime eleitoral, crime do Código Penal também. Injúria, difamação, falsificação, não tem como. Então, do ponto de vista da cidade de São Paulo, foi um benefício, porque se livra do Marçal. E a segunda questão que eu analiso é o seguinte: o Marçal, o tiro no pé que ele deu foi muito além da prefeitura, muito além. O Marçal já estava, do ponto de vista eleitoral, veja só, não estou falando do nosso ponto de vista, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista para a equipe dele, para ele já era vencedor, porque ganhando ou perdendo, ele já tinha se posicionado politicamente, com chances de voos mais altos. Marçal mira ainda a presidência da República. Então ele era a grande novidade das eleições, só se fala nesse cara no Brasil, com todos os desvios éticos dele. Então ele estava posicionado para disputar em 2026 já. E na minha avaliação ele deu um tiro no pé, porque ele inviabilizou a candidatura dele para 2026. Isso é bom para o Brasil, porque gente que nem o Marçal, gente de modo de falar, tá? Pessoas como o Marçal, com a prática antidemocrática, antiética, imoral que ele faz política, ele não pode disputar os cargos eletivos. A lei eleitoral, o sistema democrático tem que impedir esse tipo de candidato de ter sucesso. A lei eleitoral, a justiça, a Constituição tem que proteger a democracia, proteger os eleitores, que às vezes são vítimas de enganação, como estão sendo vítimas muitos dos eleitores pelo tal de Pablo Marçal, como foram vítimas muitos eleitores de Bolsonaro, por exemplo. Então, o sistema tem que proteger, as instituições têm que proteger a democracia, impedindo que pessoas que não estão qualificadas do ponto de vista da lei eleitoral, que rompe com a ética, com a moralidade eleitoral, o sistema não pode permitir que essas pessoas se candidatem, porque os eleitores podem pensar assim, os mais simples, os que não estão militando, eles podem dizer, se a justiça eleitoral está deixando ele se candidatar, é porque ele está apto a ser candidato, ponto. E não é verdade. A justiça eleitoral falhou. No caso do Bolsonaro, ele cometeu crime eleitoral lá e crime penal também, lá em 2016, na cassação da Dilma, quando ele saiu em defesa do torturador contra uma torturada. Aquilo era crime, claro, de louvação à tortura, a torturador. Agora o Pablo Marçal, com todos esses, não preciso nem dizer, além desse último,
os comportamentos antiéticos, imorais que ele tem cometido na campanha. E ele fazia de propósito, tensionando o sistema. Esses caras fazem isso, eles tensionam para ver até onde vai, até onde dá, para que ele se candidate com esse tipo de agressividade. Eles testam a lei, tensionam. E aí o sistema não pode aceitar. Quando o cara ultrapassa, tem que impedir que ele se candidate. Então, na minha opinião, não foi bom, não é bom o Pablo Marçal ficar fora do segundo turno em vez do Nunes. Se tiver que enfrentar um, e vai ter que enfrentar um, que fosse melhor o Pablo Marçal. O Nunes é pior para o Boulos. Mas do ponto de vista brasileiro, do ponto de vista nacional, da democracia brasileira, foi bom porque o Pablo Marçal, na minha avaliação, está fora da eleição de 2026. Não vai ter como ele recuperar essa ferida. Ele está abatido, na minha opinião, para ter condições de se eleger. Porque o sistema já vai saber lidar com ele e vai ter tempo de demonstrar quem é esse Pablo Marçal. Então, do ponto de vista democrático, do ponto de vista nacional, da democracia, da eleição de 2026, além de ser um tiro no pé do próprio pé que o Pablo Marçal deu, ele resolve essa questão. Ajuda, inclusive, a direita, né? Porque eles não vão ter mais um cara dividindo o eleitorado deles. Mas não importa. O importante é que a democracia, o sistema democrático, não pode permitir que esse tipo de candidato permaneça disputando os pleitos, fazendo os absurdos que faz. Não pode. O sistema eleitoral, a justiça, o sistema democrático tem que proteger o eleitor, tem que proteger a democracia. É isso. Bom voto, vote certo, vote com a sua consciência. Eu também vou votar agora. Um abraço, bom domingo, boa eleição.